A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá, bem-vindos a mais um programa Money Report TV aqui na BMC News. Hoje, para variar, nós temos pessoas de várias áreas que vão acabar criando uma conexão, trazendo insights incríveis para você. Eu tenho aqui do meu lado a Cristiane Rodrigues, ela é da Rinode. Tenho aqui do meu outro lado o Dr. Sidney Klajner, que é presidente do Hospital Albert Einstein. E tenho também Cristina Falcão, que é CEO de Money Report. Ela que é minha esposa, todo mundo que conhece aqui o programa, volta e meia ouve alguém falando da Cris, da Cristina, então ela mesma está aqui no nosso programa. Eu vou começar justamente por você, olha só. Nós teremos essa semana o início de uma atividade muito importante para a Money Report, que é a Brazilian Week em Nova York. Conta um pouco para os nossos telespectadores como é que é essa agenda e também a evolução dessa programação desde 2019. Bom, há 6 anos que nós organizamos a Money Report Brazilian Week, na semana onde a Câmara Brasil-Estados Unidos homenageia a personalidade do ano Brasil e Estados Unidos. Esse ano foi acho que o nosso recorde, né, o maior número de participações. Então nós estamos levando 80 empresários, a maioria deles com acompanhantes, com destaque. Até 2 anos atrás tinha muita gente de São Paulo e aos poucos isso foi mudando, mas esse ano em especial o maior número de empresários de outros estados, Espírito Santo, Ceará, Recife, Porto Alegre, enfim. Então temos bastante diversidade de culturas e de negócios também esse ano em Nova York. Nossa agenda vai ser uma agenda bastante dinâmica, com eventos praticamente 2 por dia, passeando pelos principais temas, desde o cenário, o impacto, né, dessa gestão Trump no cenário econômico global, não só nos Estados Unidos, mas globalmente falando, inovação, tecnologia, ESG, e também o cenário de energia renovável, que é algo que é uma prioridade, é uma oportunidade também para o Brasil, mas ao mesmo tempo acho que não estamos tão preparados para essa transição energética. Bom, falando em transição, a gente ultimamente tem vivido uma transição muito forte no modelo da saúde aqui no Brasil, né? Muito se fala dos custos, as clínicas e hospitais com custos muito altos, ao mesmo tempo os beneficiados dos planos de saúde também pagando valores altos. Como é que a gente vai passar para um momento, talvez, em que se preocupe mais com a questão da prevenção, doutor Sidney? Bom, olá Luísio, Cristiane, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Essa pergunta só é uma pergunta que tem um valor que não dá para a gente medir o valor dela, mas o que fazer com um setor da saúde que cada vez mais agrega tecnologia custa, agrega novos medicamentos, existe a própria pressão da longevidade, a expectativa de vida cada vez é maior. Portanto, nós estamos diante de uma população que envelhece sem o preparo adequado para isso e que às vezes falta a saúde, como você mesmo falou, a saúde preventiva, como lidar com doenças crônicas, especialmente oncologia, por exemplo, que aparece com o passar da idade. A gente sabe que tem diferentes fatores que influenciam essa conta que resulta na inflação que de um modo errôneo é traduzido como inflação médica. Por que é de modo errôneo? Porque ela é a inflação da assistência à saúde, ela não tem a ver com o médico. Na verdade, ela tem a ver com o médico na frequência da utilização. Então, a gente tem diversos fatores que influenciam, por exemplo,
o protocolo adequado do exercício de qualquer tipo de atividade médica carece de uma boa formação para evitar o desperdício dos nossos recursos. Quando você desperdiça fazendo atendimentos, muitas vezes em check-ups em períodos, por exemplo, que não são aqueles que são preconizados, ou um determinado tipo de exame que não necessariamente é indicado naquele momento, ou indicação de um procedimento esse que mais onera o setor do que propriamente traz saúde ao paciente, você está sujeito a interferir negativamente o impacto desses custos. E a saúde custa de fato. Agora, o investimento que hoje as operadoras são regidas por uma regulação que são obrigadas a fazer, muitas vezes não traz a saúde. A gente tem os Estados Unidos como um grande exemplo, um país que investe 20% do seu PIB em saúde e de longe não tem a população mais longeva ou mais saudável do mundo. E aí a gente se baseia na atenção primária ou nos países desenvolvidos que têm a melhor expectativa de vida e qualidade de vida, são aqueles que investiram na saúde pública, em programas de prevenção, programas de imunização adequados, programas que têm a ver com saneamento básico e qualidade de vida e assistência à saúde. A gente está falando de Suécia, de Japão, de Israel, onde a saúde ela é vista sobre um aspecto da população e não simplesmente como um ativo de negócios ou de ganhos e de indústria, como a gente vê no oposto do exemplo que eu dei. Então, essa equação ela tem que ser fechada no sentido de a gente ter uma atividade ao mesmo tempo preventiva. Isso passa por educação da população, isso passa por formação da comunidade médica, isso passa por aquisição tecnológica que vai gerar valor. E, portanto, é uma dificuldade devido aos vários fatores que influenciam essa conta. Bom, queria falar sobre uma terceira transição agora, que é da carreira da Cristiane. Você começou sua vida profissional como advogada e depois passou para a empresa da família que é do ramo de cosméticos, né, de beleza. Como é que foi essa transição? Bom dia, Luiz, doutor, Cris, muito obrigada. A transição ela foi um processo de incentivo e oportunidade que minha mãe me ofertou, Luiz. Eu me formei em Direito, prestei o exame da ordem, queria ser juíza, e juíza do trabalho, porque eu sempre acreditei muito na justiça, né? E no processo que eu estava estudando para a magistratura, a minha mãe me fez um convite para eu conhecer mais de perto aquilo que ela fazia, né? O trabalho que ele exercia, principalmente na região Nordeste, onde a gente tinha uma maior presença com a venda dos nossos produtos. E a partir dali, eu fiquei 40 dias, Aloysio, viajando com a minha mãe, acreditem se quiser. Dei uma paradinha nos estudos da magistratura e fui conhecendo o Nordeste, vendo a oportunidade, aquilo que as pessoas faziam, o que o produto fazia na vida das mulheres, principalmente, que utilizavam a venda do produto como uma renda extra ou até mesmo como um complemento ou até renda principal de muitas mães solos. Eu vi muito valor ali. E naquele momento eu falei, bom, mãe, eu acho que eu estou a fim de ser aprendiz de Dona Adelaide, eu quero aprender, eu quero entender o que você e o meu pai fazem de verdade. O meu irmão Sandro, que hoje é o CEO da companhia, já trabalhava com os meus pais, também me ajudou muito nesse processo. Foi uma transição, não foi fácil, Aloysio, porque eu abri mão de um sonho para começar um novo. Olha, falando em transição, vocês sabem no que a Cris é formada? Não. Ela é formada em pedagogia. Isso que é transição, hein? Então, da pedagogia para a publicidade, para o empreendedorismo, isso também foi um caminho um tanto quanto acidentado, né? Foi, bastante. Eu acho que a gente faz a escolha muito cedo, né? Então, não quer dizer que a escolha inicial foi errada, só que eu acho que conforme você vai amadurecendo, você desperta para algumas coisas que talvez não tivesse no radar. A tua fala agora até me fez lembrar que a nossa filha vai prestar vestibular esse ano e ela escolheu prestar Direito, só que na véspera do feriado, no carro, ela falou exatamente como você falou agora. Assim, mãe, você pode me explicar melhor o que você e o papai fazem
assim, ela sabe o que a gente faz, mas ela queria entender como é este dia a dia. Ela falou, porque eu quero prestar o direito, mas eu também queria entender se dentro do negócio teria uma oportunidade para mim. Então, é engraçado, né, que realmente passam gerações e isso é algo que acontece de forma recorrente. Sim, desculpa, eu não me arrependo de ter feito a faculdade, eu acho que muito pelo contrário, o direito me trouxe uma bagagem absurda que eu ainda exerço até os dias de hoje. Eu utilizo o saber, o conhecimento, a calma, a paciência, tudo que um advogado, um juiz precisa ter, e eu coloco isso em prática, mas foi muito importante para mim essa transição e eu não me arrependo de jeito nenhum, porque hoje eu sou realizada naquilo que eu faço. Mas eu acho que cada vez mais a formação ela vai influenciar menos o que você faz. Porque assim, você precisa de obviamente um embasamento. Mas mesmo na carreira médica, a gente vê o número de médicos oriundos da nossa faculdade, quando formados, vão trabalhar com empreendedorismo. Vão passar um ano trabalhando por vontade própria. Tem 2 alunas que foram para a Amazônia trabalhar lá e de lá resolveram empreender de outra forma e não com assistência. A gente vê hoje uma possibilidade de escolhas que independe. Nosso CEO no hospital é advogado também, mas ele é um CEO nosso há 18 anos, vai fazer. Então eu acho que assim, a formação ela não te impede de você enveredar para aquilo que naquele momento você vê algum valor que você pode fazer bem. Então, fato é que hoje eu tenho 2 chapéus, mas eu não entrei na faculdade de medicina e fiz 4 anos de residência, de cirurgia digestiva e tal, pensando em um dia chegar a dirigir um hospital que hoje é um sistema de saúde. Não é só um hospital, né? Mas tem ensino, inovação, pesquisa. Mas aquilo que talvez me trouxe mais perto disso foi ter me apaixonado em meio a comissões voluntárias do hospital por qualidade e segurança do paciente. E aí me fez estudar um pouco mais, participar da diretoria neste assunto e me interessar por isso. Agora, a formação minha, eu acho que o Einstein tem um grande ativo, que a sua liderança é formada por médicos, mas ao mesmo tempo eu tive que me formar de modo diferente desde que a gente decidiu assumir esse desafio, né? Até finança, até curso jurídico fazer de um dia das empresas, para também entender o que os advogados falam, né? Sim. Você sempre teve essa vocação para medicina ou pensou em alguma outra coisa? Não sempre, porque meu pai é pediatra. E o meu pai, de fim de semana, na época nossa de criança, ele costumava visitar os pacientes em casa, ou os pacientes vinham em casa. Eu, assim, talvez pela ausência durante a semana, ele oferecia: quem quer ir comigo atender um chamado? Aí eu ia. E aí eu participava dessa relação, tudo. Então, eu acho que eu resolvi com 12, 13 anos que eu ia fazer medicina. Mas como é que você chegou a gastro? Qual foi a tua... Qual foi o mapeamento que você fez? Tem 2 vertentes. Eu não decidi por gastro, eu decidi por cirurgia desde o começo, pela necessidade que eu gosto de atividade manual, e a gente estava falando sobre isso agora há pouco. Mas eu tenho um amigo que eu chamava de tio, um amigo bem próximo do meu pai. Infelizmente ele faleceu quando eu estudava para o vestibular. Era um cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Maurício Shapiro, e para mim ele era o grande modelo. Então eu já queria fazer cirurgia, por ele ser o modelo, cirurgia digestiva. Durante a faculdade, eu acho que eu brinco que eu entrei na faculdade de cirurgia, eu só me dedicava a isso. Tentei até gostar de outras áreas da cirurgia que não me atraíram tanto quanto o gastro, então foi essa uma história. Mas tinha um modelo e tinha uma vontade de atuar como cirurgião. E, Cristiane, se a pessoa quiser entrar na área de cosméticos, de beleza, tem alguma faculdade para isso? Não tem. Não tem, né? Ainda não temos uma faculdade propriamente dita para exercer o empreendedorismo, né? Porque comprar e vender produto, liderar pessoas, você montar a sua própria equipe, você gerenciar o seu escritório, o seu estoque, saber como se posicionar hoje digitalmente, que é extremamente importante, Aloysio. Você está de maneira presente nas redes sociais, divulgando o seu produto, falando um pouco sobre você. Ainda não temos essa faculdade, ou pelo menos não que eu saiba. Espero tê-la no futuro.
E até se existir, vou querer colocar a minha filha nessa faculdade. Mas não tem, é a experiência mesmo. O meu saber que eu passo para você, que passa para outra, e vai escalando essa oportunidade, e você vai desenvolvendo a pessoa na medida que ela se interessa, né, por esse ramo do empreendedorismo. Mas, na Rinode, nós temos um que a gente chama de um curso EAD para adultos, é o estudo continuado, onde a gente dá e oferece ferramentas para que essa pessoa possa desenvolver a atividade dela de maneira mais profissional possível. Porque é importante a gente explicar aqui que a Rinode não é só uma empresa de venda de cosméticos, é um ecossistema que ajuda o empreendedor. Sim, isso. Nós temos, óbvio, como produto cosméticos, a Rinode nasceu como cosméticos e a gente, há bastante tempo, desde 2008, que a gente transicionou, inclusive o modelo de negócio, está vendo que transição é uma constante na minha família, né? A gente transicionou o modelo de negócio, onde nós aderimos um modelo super conhecido nos Estados Unidos, agora no Brasil também, que é o marketing multinível, o marketing de relacionamento. Então, como é que você educa a pessoa? Como é que você faz? Né? Então, o modelo de negócio da Rinode é um modelo 100% para quem quer se desenvolver e quer ter uma carreira empreendedora. Um pouco antes da gente começar a gravação, nós descobrimos uma coisa incrível, que o Dr. Sidney já operou a Cristiane. Como é que foi, depois de tanto tempo, voltar a ver o Dr. É difícil você esquecer, né, a figura de quem salvou a sua vida literalmente. Né? Eu tinha uns 23 anos, foi uma extração de apêndice, era começo da videolaparoscopia, né, doutor? Já tinha um tempinho, já, né, de vídeo. Eu nunca tinha ouvido falar. A laparoscopia chegou no Brasil em 91, eu fazia desde 93, 94, aquilo deve ter sido ao redor do ano 2000, Isso. 2001. Eu não posso falar porque senão vão saber a idade da gente, né? Mas a minha memória é muito fresca nesse sentido. No começo eu não reconhecia a Cristiane, fazia muito tempo, mas aí a memória veio vindo e a gente se divertiu bastante aqui. Bastante. Eu fui daquelas pacientes adulta já, né? Início da fase adulta. E eu chorava porque meus pais estavam viajando. Imagina, o apêndice não avisa. Não é uma cirurgia eletiva, né, doutor? Ele acontece. E eu sozinha, estudando para o exame da ordem, entro no hospital, é caso cirúrgico. Graças a Deus o doutor Sidney estava lá. Aí eu comecei a chorar. Não, eu não quero morrer, eu tô sem pai, tô sem mãe. Aí depois eu falei, e a cirurgia? E a cicatriz? Eu vou ficar com uma cicatriz na barriga? Não, ou seja, olha só, né, a preocupação de uma menina que estava estudando para o exame da ordem encontrar. Mas deu certo, a cicatriz sumiu. Super deu certo e depois. Eu sabia que tinha um dia que eu tinha caprichado naquele ano. Mas tá aí, ó, tá vendo, Luiz? Ele salvou a quase juíza, ele salvou a futura empreendedora naquele dia. E livrou da cicatriz, além de tudo. E livrou da cicatriz. É uma honra hoje estar dividindo essa mesa com o doutor. Esse lado psicólogo, psiquiatra também, como é que isso é importante na tua carreira? Eu acho que isso aqui na minha área de atuação, que ainda mais é gastroenterologia, né, o gastrocirurgia, ela é metade. Eu digo que ainda mais se a gente tem um consultório que é em São Paulo e a gente tem algumas doenças que têm gatilho emocional, e isso representa às vezes 15% a 20% da população, é muito alto. Então, grande parte disso já tem um monte de estudos que só visitas periódicas, não importa para que, a gente já considera, já consegue uma melhora de quadro clínico para dores que são de síndrome do intestino irritável, para algumas gastrites. Então, esse papel ele é fundamental. Mas quem estava numa situação que a Cristiane estava, que é uma paciente que tem que ser operada, que os pais não estão, a gente tem que fazer um papel totalmente de acolhimento e de colo, porque não se fala tanto nisso, mas essas questões também fazem parte da recuperação. E da recuperação mais rápida, né? Toda a insegurança gera efeitos contrários para isso, ainda mais num caso cirúrgico. E nessa questão de sair de Alphaville, vir para o Morumbi, eu acho que eu fiz isso mais de uma vez, inclusive já trouxe paciente no meu carro, porque a ambulância não estava chegando ou estava sendo usada em algum outro lugar. Estou te falando de uma época que nem Marginal da Castelo Branco tinha ainda. E aí eu não tive dúvidas, botei o paciente no meu carro e trouxe, para não perder tempo. Então,
eu acho que isso dá para nós também uma oportunidade de experiência de vida, né? E que papel que isso tem. E eu acho que, você me perguntou antes da vocação, né? Eu acho que um profissional de saúde que não tem esse tipo de sentimento, do acolhimento, ele não vai ser um profissional que vai fazer a diferença para algumas pessoas. Então isso é fundamental. Agora, o aspecto psicológico muitas vezes é importante no mundo de hoje, que nós temos aí um bombardeio de informações pelo computador, pelo celular, as redes sociais. Isso cria alguns desconfortos que acabam refletindo na saúde da pessoa, né? Especialmente na questão do aparelho gástrico também. Dá para ver que hoje muitos jovens estão apresentando problemas que antes só os adultos tinham, né? Isso é por conta dessa nova ordem tecnológica? Eu acho que é por conta da exposição que as pessoas mais jovens têm aos problemas que a vida traz, né? Quando você fala que o jovem está exposto, na nossa época, a gente jogava bola na rua, fazia carrinho de rolimã, empinava pipa à tarde. As agendas dos jovens hoje, das crianças hoje, estão totalmente tomadas. Ou é aula particular, ou é curso disso aqui, ou é encontro com... Então, assim, um pouquinho ou é tela, né, é videogame e tal. Então, a gente está diante hoje de uma população que, do ponto de vista emocional, mesmo o jovem está exposto ao que os adultos estavam... E às vezes, o que a gente vê de papel da exposição da mídia social e como ele vai aparentar perante um grupo de jovens, tudo isso influencia muito. O fato é que a saúde mental hoje é um dos problemas que tem que ser encarados como um problema de saúde pública. Não por acaso isso foi colocado em evidência durante a pandemia, na Covid cada vez mais, e também não por acaso a gente acabou enveredando lá no Einstein, primeiro com o nosso colaborador, depois dentro de outras empresas, como atividade de saúde como um todo, mas tem algumas empresas que nos contratam só para lidar com saúde mental, e a gente inaugurou há cerca de 2 meses uma unidade exclusiva de saúde mental, onde além de oficinas para lidar com diferentes tipos de acometimento, a gente tem procedimentos que eram feitos só internados e que no Brasil faltam leitos de clínicas para isso, né? Então procedimentos como eletroconvulsoterapia, como aplicação de drogas endovenosas têm sido feitos de forma ambulatorial lá. Mas saúde mental é um tema que ela tem que fazer parte da discussão de saúde de qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de atividade e por muito tempo ela tinha um estigma muito ruim, que era confundida com preguiça ou confundido com alguém não preparado. Hoje eu acho que as companhias têm que ter uma preocupação especial com a saúde mental dos seus colaboradores. Na tua atividade você também tem que atuar meio como uma psicóloga, né? Sim, é engraçado que eu acho que no fundo, ao mesmo tempo que essa conexão toda, né, que você falou há pouco, com as questões tecnológicas e redes e tudo mais, dá uma impressão de que as pessoas estão o tempo todo cercadas, né, por alguém, mas acho que as pessoas são muito solitárias em qualquer fase da vida. Então a gente percebe no dia a dia com as pessoas que a gente convive no próprio trabalho ou até muitas vezes quando você vai em reuniões, você vê que existe uma solidão e às vezes você quer dividir, você percebe que a pessoa quer dividir algumas coisas que talvez não tenha nem tempo ou até quer dividir com alguém que não seja do ambiente tão próximo, né? E até pegando um pouco aqui sua fala anterior, você comentou sobre a questão de segurança hospitalar e depois falou um pouco desse momento pós-Covid e nos chamou muita atenção que no pós-Covid, a primeira vez que a gente teve que ir ao hospital por uma cirurgia programada, que foi do Aloysio, e aí chamou muito a nossa atenção que todas as empresas passaram por um momento muito difícil com os colaboradores nessa transição
do pós-Covid. Não só por questões de trabalhar em casa ou trabalhar fora, o medo de doença, não só por isso, mas pelo impacto que aquilo tudo causou emocionalmente às pessoas. E como graças a Deus fazia um tempo que a gente não ficava no hospital por uma internação e mais dias, a gente ficou muito impactado pelo, assim, o profissionalismo e a postura de todas as pessoas do hospital, desde que a gente chegava, assim, chegou para se fazer a internação, no dia a dia, no atendimento dele, e aí a gente até comentou, gente, assim, foi um trabalho muito bem feito, pessoal com essas pessoas, porque elas vinham de um momento muito tenso, até maior do que todos nós, por estar dentro de uma atividade de um hospital, né, com uma carga muito pesada que enfrentaram ao longo dos meses, e eles tinham uma postura ímpar perante todas as outras, porque quando eu que transito em muitos ambientes, então me chamou muita atenção, ambientes corporativos dos mais diversos setores, ou mesmo algumas questões pessoais, nada chamou tanto a nossa atenção na época como foi feito tão bem não sei se é um treinamento ou se foi realmente um apoio emocional para que eles atingissem aquela excelência que é tão boa quando você está, né, num momento precisando de um acolhimento, até mesmo a família, não só o paciente. Dr. Sidney iria explicar como é que foi justamente todo esse processo que não tem a ver somente com treinamento, né? Então, a gente fez um diagnóstico para saber o que influenciaria a experiência do paciente que frequenta o hospital, isso lá uns 6, 7 anos antes da pandemia. E um diagnóstico foi com a Disney, inclusive, que é a maior empresa de experiência que a gente conhece no mundo, né? E o diagnóstico foi, a gente não teria o paciente com uma boa experiência se o staff não tivesse uma boa experiência. E a gente viu que a gente deveria investir nisso. Então, o programa para lidar com saúde mental já acontecia antes da pandemia. Ele foi, na verdade, recebeu um upgrade durante a pandemia, mas é um programa que chamava Calmamente e passou a chamar Ouvide. E a gente treinou aí profissionais que eram de outras áreas para lidar com pelo menos o atendimento a quem estivesse à beira de um problema de saúde mental por causa da pandemia. Mas a gente tinha a única escola aberta na época do lockdown, era o Miguel de Cervantes, com que a gente tinha parceria para que o colaborador deixasse seus filhos lá enquanto trabalhavam, já que as escolas estavam fechadas. E por lá passaram 420 crianças de 4 a 14 anos nos 4 meses que ela ficou aberta. A gente tinha hotéis contratados em parceria para que o colaborador não precisasse voltar para casa. Hotéis na região do Morumbi, da Berrini, para que ele passasse perdesse o medo de levar Covid para casa, ao mesmo tempo que descansava mais porque estava perto do hospital. E a gente tinha também assumido o papel de qualquer Covid severa adquirido por um colaborador seria tratado no Einstein e não na rede credenciada da operadora que eles têm. E houve casos de 2 meses de UTI, de intubação, de circulação extracorpórea com o colaborador e que com bom desfecho. Então, esse cuidado todo, e ao mesmo tempo que tanto sofrimento passou pela frente de quem trabalha com saúde, é que eu atribuo parte deste, vamos dizer assim, desse humanismo na relação com o paciente, que você sentiu uma homogeneidade de tudo isso, e grande parte, talvez a maior parte, pela cultura organizacional que coloca o humanismo, e isso foi revisitado ano passado com um trabalho de diagnóstico de cultura, depois de 11 anos, e a gente vê que isso faz parte do colaborador desde a contratação, porque isso é medido para contratar também. Então a gente consegue ver hoje uma população de profissionais de saúde que passaram pela pandemia e viram como todo mundo é igual. Então uma sensibilidade que eu tenho escutado aquilo que você falou no fim da pandemia. E para essa população não é que é uma mazela voltar a trabalhar, nada, é um alívio. E os aprendizados que sobraram da pandemia fizeram a gente ter um giro de leito muito maior, uma capacidade de acomodar o hospital com taxa de ocupação grande muito maior.
Você, Cristiane, depois da pandemia, você mudou como pessoa? Você acha que teve algum impacto na tua personalidade? Eu acho difícil quem não tenha mudado um pouco, né, Luiz? Eu espero que a É que grande tem muita maioria gente que também. voltou ao que era antes, né? Não. Eu passei por um processo de transformação pessoal muito grande. Né? Eu sou uma pessoa extremamente relacionável, eu amo as pessoas, eu tenho um programa de capacitação e empoderamento de liderança feminina, onde eu estou toda hora me reunindo com essas mulheres, onde eu vou aos estados, às cidades, palestrar, contribuir, acolher. O acolhimento é muito importante. E quando eu me vejo tendo que ficar distante de tudo e de todos, eu passei por um processo muito difícil, mas eu tive que me adaptar. E durante a pandemia eu também perdi pessoas muito próximas e muito queridas e aquilo me gerou uma emergência em querer viver, mas querer viver com segurança também, sabe, Aloysio? Então eu tive que aprender de novo como eu ia fazer, como eu ia me relacionar. Eu utilizei muito as ferramentas digitais para poder continuar o meu processo de treinamento e capacitação dessas mulheres, onde eu também funciono um pouquinho como psicóloga delas, porque eu sou mentora da grande maioria dessas mulheres. Então, eu tinha que acolher essas mulheres. E eu passei, a Luísa, a exercer uma paciência maior. Eu descobri que eu era muito acelerada, né? Mas eu continuo querendo, achando que a vida é breve, mas eu aprendi a ter mais paciência e eu aprendi a dizer, olha, nem tudo está sob o meu controle. Eu aprendi com a pandemia a fazer o que está no meu controle, porque quando você está diante de uma situação como aquela, você fala, meu Deus, a gente não tem controle de nada. Eu tenho controle sobre como eu vou agir diante dessa circunstância. Então eu me reinventei, hoje eu uso muito demais a ferramenta digital. Eu não preciso tanto agora ficar viajando como eu viajava. Eu viajava 3, 4 vezes por mês, Aloysio, e para países onde a gente também tem, onde nós temos negócio. Então eu falava que eu acordava num país e dormia no outro, aqui na América Latina. Então eu aprendi, eu me reinventei e tenho certeza que hoje eu aprendi, olha, isso aqui não está no meu controle, mas quando um desafio surgir, como é que eu vou agir diante desse desafio? Bom, já que você falou sobre mentoria, eu queria mudar um pouco para a questão da inclusão da mulher dentro das estruturas de comando, né? A gente vê que muitas vezes quando uma mulher, uma executiva, ela fica grávida, tira a sua licença maternidade, muitas vezes ela é punida por isso. Conta pra gente o que você acha sobre essa situação. Eu acho que hoje, que a minha filha tem 17 anos, eu consigo ver, ter uma clareza desse tema, que eu acho que nem sempre quando a mulher está grávida e ela vai sair de licença, ela tem. Então, uma coisa é o seu direito, né, por lei, de você fazer a sua opção, de ter a sua licença. Eu, no meu caso, eu tinha a opção de que eu ia ter uma única filha, então, para mim, aquela licença era algo inegociável na minha vida, porque eu queria dedicar aquele tempo e viver a experiência da maternidade. Só que eu acho que geralmente quando você está nesse momento e você faz uma opção que a maioria das mulheres faz, não pensa num fator que não tem a ver com o seu direito, mas qual é o que você vai encontrar no seu retorno? 4 meses, 5 meses é um tempo muito longo. E hoje em dia a vida é realmente muito intensa, as coisas acontecem de forma realmente intensas. E quando você sai, justamente porque você está focado nesse momento maternidade, você não pondera isso. Então eu, no meu caso, quando eu saí, como para mim era inegociável, eu saí, por óbvio, e quando eu voltei, eu encontrei uma situação muito diferente do que eu imaginava e eu, de certa forma, fui punida por eu ter saído. Então, não tinha como não me deixar sair, mas quando eu voltei, então, a minha área foi dividida, eu tive diversas questões que foi um downgrade para a minha carreira num determinado momento, muito mais de hierarquia do que financeira, mas foi muito difícil para mim lidar com isso na volta. E eu continuei nessa dificuldade, assim, que quando eu voltei, eu imaginei, bom, agora eu voltei, né? Então, o que não tem jeito
não tem jeito, mas do restante todo, então, se eu estou aqui, vida que segue. Mas não, então eu fiquei alguns anos ainda recebendo uma certa punição por eu ter saído, que até foi um dos motivos que eu decidi empreender. Porque chegou um momento que eu falei, bom, financeiramente, ok, porque como eu sempre fui muito rápida, então por mais que houve tentativa nesse aspecto, esse eu driblei, mas no restante da carreira não. Então, quando eu vi que eu não tinha muito desafio, eu resolvi empreender. Então, no fundo, para mim, acabou tendo um lado positivo, né? Porque eu acabei partindo para o empreendedorismo, hoje sou extremamente realizada, nem todo mundo, às vezes a pessoa sonha com isso e nem sempre dá certo, ou ela percebe que não é para ela, no meu caso, funcionou muito bem, então acabou sendo uma oportunidade que veio de uma adversidade. Mas se eu tivesse que deixar uma mensagem para as mulheres que agora estão nesse momento, ou que estão grávidas, ou vão planejar isso, é importante ter em mente o seu retorno, nunca vai ser igual, mesmo que ninguém vá te punir de nada, 5 meses depois as coisas naturalmente vão aparecer de uma outra forma, aí você tem que estar preparada para esse impacto do seu retorno. Um pouco antes, aqui num outro bloco, o Dr. Cirinho falou sobre um protocolo relativo à saúde mental, mas tem um protocolo que me chamou muita atenção recentemente no hospital, que se não me engano, chama HELP, que é um protocolo que, se o paciente ou a família não estiver de acordo com algum tipo de orientação da equipe, ela pode acionar. Conta como é que é isso. Na verdade, a gente dispõe para o setor de qualidade alguns códigos de time de resposta rápida, que a gente chama. Então, o código hemorrágico, ele aciona todos os setores do hospital a pararem o que estão fazendo para lidar com uma hemorragia. Um paciente tem um sangramento num pós-operatório, aí para UTI, para banco de sangue, para laboratório, só para lidar com esse caso de hemorragia, porque essas decisões são time independentes, né? O botão HELP, ele foi criado depois de um evento adverso grave que houve no hospital. Que tinha a ver com hemorragia, por sinal, né? Tinha a ver com hemorragia, e o conselho que foi criado por conta deste caso, que dá nome ao nosso programa de segurança hoje nacional, que é o programa Júlia Lima, formado um conselho que pensou em algumas soluções e naquele caso em especial, houve uma situação em que havia uma ancoragem, a gente chama de ancoragem, é quando você tem um pensamento para o diagnóstico que o médico ele cria como principal hipótese e faz de tudo para chegar naquele diagnóstico, e muitas vezes não está vendo o que está ao redor, que são outras hipóteses. E quando a família se sente insegura nesse sentido, foi criado o código HELP, que é um botão, no sentido figurado, né, onde a equipe assistencial, então, ela vai acionar um outro médico ou uma outra equipe que está à disposição para chegar e avaliar o caso desde o começo, às vezes entendendo que aquela linha de diagnóstico não está adequada e que pode haver outra linha. E no fim, esse evento adverso grave ele acabou acontecendo por causa de uma linha de diagnóstico totalmente errada, que não enxergou aquilo, uma outra hipótese que podia estar acontecendo, acabou no falecimento de uma menina jovem, que é a Júlia Lima. Então, o botão HELP é para isso. Olha, o médico que foi designado pelo hospital, para mim, não está satisfazendo. Eu tenho um botão para acionar e uma outra equipe é acionada para ter pelo menos uma segunda opinião ou a troca de quem vai conduzir o caso. Isso é uma quebra de paradigma muito forte, né? Eu não lembro de ter visto isso em outra instituição. Não existe isso em outra instituição, nem aqui nem fora. Obviamente que depende de um hospital ter uma relação com o seu corpo clínico que entende isso. E o nosso corpo clínico é muito especial, é uma relação de interdependência, e ao mesmo tempo isso acontece quando a gente coloca no centro do cuidado o paciente, não os protocolos, os modos de atuação, a remuneração, né? Como é que foi a entrada na área de educação? Como é que surgiu esse projeto e como é que ele está hoje?
Na verdade, o projeto da educação, ele surge quando a sociedade foi fundada. Nós devemos completar agora em junho 70 anos de existência da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, e já se falava na missão do hospital como a excelência na assistência à saúde, geração de conhecimento e responsabilidade social. Então, o Instituto de Ensino e Pesquisa, ele já existe há 17 anos. Mas a faculdade é A mais faculdade recente. de enfermagem, ela faz 37 anos esse ano. Mas a de medicina é A mais de recente. medicina era um sonho desde o começo. A gente já tinha a experiência da faculdade de enfermagem e esse sonho ele se tornou possível com o amadurecimento de todo o setor de ensino, que começou de trás para frente. Começou com simpósios, congressos, pós-graduação lato sensu, pós-graduação stricto sensu, residência, como se a gente fosse descendo. Aí faltava a graduação em medicina, que ela foi criada e hoje a gente tem um orgulho enorme do que os egressos da faculdade têm conquistado nas residências e por aí até a gente chegar no ensino médio. Hoje o Einstein tem 2 escolas de ensino médio aliado ao técnico. Então, o aluno que acaba o 3º ano do ensino médio, ele pode ir para o mercado como técnico de enfermagem, técnico em imagem, técnico de laboratório e de gestão de saúde. Então, a gente foi indo lá de cima na especialização para baixo. E hoje são 8 graduações, né? Além da medicina e da enfermagem, a gente tem nutrição, fisioterapia, odonto, administração em saúde, engenharia biomédica e psicologia. Então são 8 graduações que, fora a burocracia que é exigida no país, mas já configuram um centro universitário de ciências da saúde. Recentemente eu fui a uma reunião na escola da minha filha e daí as professoras e os professores começaram a mostrar todas as alternativas que os alunos poderiam aplicar para o vestibular. Na parte de medicina, a maior curiosidade foi justamente quando os pais souberam que havia uma faculdade de medicina do Hospital Albert Einstein. A nossa faculdade vai formar a 8ª turma, agora no meio do ano, em julho, né? Então ela começou a atuar em 2016, são 8 anos e meio, né? Então são turmas semestrais. E hoje a gente já conta com ex-alunos que terminaram as residências trabalhando no hospital. Então tem um alumni que procura, neste período em que a gente não tem todas as especialidades como residência, acompanhar o aluno, porque é um aluno que é selecionado de uma maneira diferente e a gente, desde o começo, criou um projeto pedagógico, uma seleção que forme médicos capazes de transformar o sistema de saúde, não apenas que sejam aqueles que vão ter o melhor aparato, o melhor conhecimento técnico, né? É que desafie e questione o que a gente está vivendo e a gente, quando chega no final, a gente é provocado por eles de alguma forma que ao mesmo tempo nos deixa de saia justa, mas nos dá um orgulho enorme. Essa é uma ideia interessante para a tua área, não é? Criar um núcleo de educação para o empreendedor? A gente já tem, Você né? já tem, mas não tem uma faculdade, né? Não, a gente não tem uma faculdade. O que a gente faz é de forma privada. Nós desenvolvemos esse programa de EAD para os nossos consultores, para os nossos empreendedores de forma exclusiva a eles. Mas é impossível você achar que uma pessoa vai conseguir empreender, que ela vai conseguir suceder. Só se na primeiro teoria, ela não, e se ela não teve oportunidade básica desde o início, Aloysio? Então, se você não... Eu acredito na transformação através da educação. Eu e minha família. A gente investe muito na formação dos colaboradores, da nossa rede de consultores, porque a gente acredita, de fato, que ainda mais o mundo... Ele vem numa velocidade absurda. E se essas pessoas não estão ali se reciclando, se renovando, aumentando o seu saber, e você não ofertar ferramentas e conteúdo para elas, como é que elas vão conseguir continuar gerindo, como é que elas vão conseguir continuar prosperando na sua área de atuação? Então a gente tem muito orgulho da Universidade Rinodê, onde a gente tem atuamos em vários campos na vida desse empreendedor e também com os nossos colaboradores também. Hoje são quantos empreendedores na rede?
600 mil. 600 mil. Uau. É muita coisa. 600 mil. E dentro desses 600 mil, na tua vivência, quantos são empreendedores, digamos, por vocação e quantos tiveram que entrar nessa vida por necessidade? 100% entraram por uma necessidade. Por necessidade. Entraram por uma, seja ela qual for, às vezes é uma necessidade financeira, às vezes é uma necessidade psicológica, porque quer fazer parte de uma comunidade, de um grupo, quer pertencer a essa comunidade. Às vezes porque transicionou, mulheres que querem transicionar suas carreiras, porque estavam trabalhando no mercado tradicional, mas decidiram assumir a maternidade como principal fonte daquela mulher, então ela encontrou uma necessidade ainda de continuar trabalhando, mas cuidando da casa, cuidando dos filhos. Aloysio, 100% das pessoas encontraram uma oportunidade que adveio de uma necessidade. Bom, mas de qualquer maneira, muitos deles trazem aquela vocação empreendedora dentro de si, né? Nós temos um exemplo aqui. Conta para nós aqui como é que era você no ensino médio, por exemplo. Eu sempre tive muita afinidade assim com a questão da venda, de vender. Geralmente as pessoas... Dificuldade ou facilidade? Facilidade. Ah, tá. Geralmente as pessoas... vender não tem muito glamour, né? Então, mas todo mundo gosta de comprar, né? Têm esse olhar. Então, dentro de uma corporação, o vendedor não é a principal pessoa visto pelos olhos, não é visto pelos olhos, né, de quem está externo como algo glamuroso. E, no fundo, ele é muito mais glamuroso do que parece, porque se você não tem negócios, você não tem empresa. Mas eu sempre gostei muito. Então, eu desde muito cedo queria ter o meu dinheiro, então eu tinha aquilo que normalmente o pai e a mãe te proporciona quando você é adolescente, quando você ainda não entrou na vida do trabalho, só que eu sempre queria outras coisas, e aí essas outras coisas eu arrumava um jeito de arrumar uma renda própria. Então, por exemplo, eu sempre fui muito vaidosa, então, vamos supor, eu pedia para minha mãe fazer um laço diferente para o cabelo, aí todo mundo elogiava, aí eu assim, mãe, faz um monte, que todo mundo está perguntando onde compra, então só tem como comprar da gente. Aí minha mãe fazia, eu vendia tudo, o dinheiro era todo meu. Então sempre eu procurava alguma coisa para eu fazer o meu extra do que eu queria ter, que estava fora da mesada, do que podia gastar. Então isso foi algo que desde cedo eu comecei, e eu gosto muito da área comercial. Eu falo que se eu tivesse que escolher, e mil vezes atuaria nessa área. Vou pegar esse gancho dela dizer que para algumas pessoas, né, vender não é glamuroso, né? E na Renaudê, na parte interna, nós temos duas funções na Renaudê, Aloysio: quem vende e quem ajuda a vender. Não tem como, não existe outra função dentro da Renaudê. Essa é a cultura da Renaudê, uma cultura de venda, uma cultura de prosperidade. Então e você está falando um negócio que hoje tem muitos jovens se atraindo pela atividade do empreendedorismo como uma fonte extra, enquanto ele está exercendo ali, fazendo a faculdade, ele não tem tempo, Aloysio, para ingressar no mercado tradicional, porque ele está estudando. Então, a nossa oportunidade faz com que essas pessoas gerem renda e comecem a ganhar dinheiro desde o início, através das vendas. Porque tudo é venda, Cris. Resultado, né? Não tem contra fatos, não tem argumento, né? Faturou, levou. Não tem como. Mas a gente tem uma cultura aqui no Brasil que, infelizmente, se diminui muito o papel de quem vende. Existe até um ditado antigo que falava que se a pessoa não dava certo para alguma coisa, ia ser vendedor, o que é um preconceito absolutamente errado. A gente não pode diminuir essa função, porque ela é importantíssima. No fundo, ela é o motor de todas as empresas. Sem a venda não existe negócio, não existe capitalismo. Como você falou, as pessoas podem até não gostar de vender, mas adoram comprar. Exato. Então, vão comprar de quem? De quem está vendendo. De quem está vendendo. Não tem como, é a troca. Eu falo que eu gosto de estar do lado de cá de quem está vendendo. Eu gosto de estar do lado de quem está vendendo. E para mim a profissão vendedora é fundamental para o exercício de qualquer negócio. E no caso de quem gosta de vender, como a Cris, por exemplo, pode ser R$50 ou 50 milhões, está
Eu falo que eu tenho o mesmo empenho, eu gasto a mesma energia de, sei lá, 5.000 ou 500.000, para mim é a mesma. E a mesma, assim, vibração quando eu fecho um negócio. O menor de todos, comparado ao maior, eu fico da mesma intensidade feliz. Pela conquista, né? Acho que não é tanto o valor, mas pela conquista. Bom, a conversa está ótima, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui o nosso programa. Eu agradeço muito a presença de todos, Cristiane, Cris, Dr. Sidney. Foi, acho que uma conversa bastante proveitosa e especialmente abordando vários assuntos, né, vários temas. Esse é o espírito da coisa. A gente fica por aqui. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui na BMC News.